Voltemos, irmãos, para o livro dos Salmos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 1. Abramos juntos a palavra de Deus. Nós estamos trazendo sempre uma mensagem sobre um salmo durante as celebrações da Santa Ceia do Senhor. Hoje nós vamos falar do Salmo de número 1. Este salmo, ele abre o chamado primeiro livro que compõe o Saltério, que inicia com o Salmo de número 1 e vai até o Salmo de número 41. Há uma linguagem muito importante quando nós estudamos o livro dos Salmos. Quando nós analisamos os Salmos, nós percebemos que sempre o conceito a respeito do Messias prometido, do ungido de Deus, ele é recorrente. Mas, ao mesmo tempo, também nós vamos notar o conceito a respeito da terra prometida pelo Messias, o Filho de Deus, também é recorrente. Há uma obra importante, ainda não traduzida em língua portuguesa, do Dr. Palmer Robertson, que fala sobre o fluxo dos salmos. E trabalhando essa ideia, ou analisando esse fluxo dos salmos, Palmer Robertson vai mostrar que sempre quando um salmo não está tratando sobre os aspectos e o conceito da terra da promessa, e nós sabemos, simbolizada estava na terra de Canaã, mas apontava para uma terra prometida celestial, a Nova Jerusalém. Quando o Salmo não trata sobre esse tema, ele vai tratar então sobre o tema do Messias prometido, do Cristo das nações. Notem que, portanto, o Saltério, ele tem a sua abertura ou introdução, tomando dois salmos belíssimos. O primeiro deles falando a respeito da terra da promessa, de como bem-aventurado é o homem que plantado está na casa do Senhor e que tem a esperança de caminhar com o seu Senhor. O Salmo de número 2, ele continua e nesse fluxo ele vai falar de que o Senhor já determinou, já decretou e escolheu um rei para reinar sobre as nações. Para reinar nesta terra, o seu nome é o Senhor Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. Então hoje nós vamos tomar o Salmo de número 1. Ele é um salmo muito conhecido, apreciado por muitos cristãos, e não será difícil então trabalharmos o salmo e procurarmos as aplicações necessárias para a celebração da Santa Ceia hoje à noite. Eu peço a atenção dos irmãos, portanto, para a leitura da palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra nesta noite. Concede-nos a graça, Senhor, de compreendê-la, de aprendê-la. Ensina-nos, ó Espírito Santo, nosso divino professor, toda a verdade da Escritura. Desvenda os nossos olhos, abre o nosso coração, quebranta a nossa alma. Ensina-nos a Tua lei. Mostra-nos o Teu santo evangelho de graça, misericórdia e paz. Revela-nos a Cristo, Senhor e Salvador nosso, Senhor do seu povo, aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados. Nós oramos assim, Senhor, rogando a iluminação do Teu Espírito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O tema, então, ele é recorrente e me permitam apenas uma correção. O fluxo, ele trata da lei do Senhor, que é entregue na terra, e do Messias prometido. O que nós vamos ver então no Salmo de número 1, a apresentação desta lei, dada ou revelada pelo Senhor para os peregrinos sobre esta terra e que estão caminhando para uma terra futura.
O Salmo 2, como eu disse aos irmãos, o que vai tratar do Senhor desta lei, do Cristo prometido, do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que quando nós tomamos o livro dos Salmos, nós precisamos sempre lembrar uma base importante, porque devemos estudá-lo e cantá-lo. Eu disse aos irmãos introdutoriamente nessa liturgia, na liturgia de hoje, que o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento é este. O livro dos Salmos é o livro mais citado nos escritos do Novo Testamento, e não é sem razão. Mas muito mais do que isso, é importante nesta introdução que nós lembremos o que o próprio Cristo falou a respeito dos Salmos. Marquem o Salmo de número 1 e vamos para Lucas 24. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Após ressuscitar, o Senhor então encontra 2 discípulos retornando de Jerusalém a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Lucas 24, versículo 13. A partir do versículo 13, acompanhe a leitura. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, que tais coisas sucederam. É já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Notem que esses 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, retornavam de Jerusalém, entristecidos pelos últimos acontecimentos. Eles estão se referindo à morte do nosso Redentor, do Senhor Jesus Cristo, e eles agora estão explicando ao próprio Cristo ressurreto, que ainda não havia revelado-se a eles, as coisas que haviam acontecido. Inclusive, eles mesmos esperavam que Jesus fosse redimir a Israel, mas a compreensão do judeu da época era que o Cristo seria um libertador puramente político. Eles prosseguem dizendo que, de fato e de verdade, algumas mulheres foram ao túmulo e não o viram, e disseram ter visto anjos que afirmaram que ele vive. Só que notem que mesmo fazendo isto, ou ouvindo isto, amigos ou outros discípulos indo ao sepulcro conferir com exatidão que as mulheres disseram, eles só poderiam compreender a partir de uma revelação onde os seus olhos fossem abertos pelo próprio Senhor. Olhem só então o que Jesus Cristo diz no versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A descrição de Lucas é aquela de como o judeu entende e ainda hoje vê os escritos do Antigo Testamento.
A sua divisão é um pouco diferente da nossa. A diferença dos escritos de Moisés, da lei e dos profetas, onde o próprio saltério está incluído. Mas sigam comigo e aproximem-se um pouco mais da leitura, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, e veja, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, aqui uma referência aos apóstolos, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É importante notar que nesse encontro já ressurreto, o Senhor Jesus Cristo vai expor as Escrituras e vai lembrá-los que tudo aquilo que a Escritura disse falava a respeito do Cristo. Mas caminhe um pouco mais comigo. Quando você chega no versículo de número 44, Jesus, ele então vai aparecer novamente para os seus discípulos, versículos 36 a 43 nós temos o relato. E depois de ter comido na presença deles, versículo 44, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava, olhem só, se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então, quando nós meditamos, estudamos, analisamos os escritos do Antigo Testamento, precisamos lembrar que toda a revelação vai começar a tratar, desde os escritos mais antigos, de um pacto que a nossa confissão de fé, capítulo 7, chama um pacto de graça, em que agora o Senhor, entrando neste pacto com pecadores, entra em um novo laço com eles, em um novo concerto com eles, prometendo-lhes ainda no Éden, depois da queda dos nossos primeiros pais, o seguinte: eu enviarei para vocês um mediador, um Cristo, o Messias prometido, e o anúncio a respeito da sua gloriosa vinda será revelado e será escrito. Por isso que quando nós estudamos as Escrituras sob esta perspectiva, a nossa visão muda. Nós tomamos o livro dos Salmos, por exemplo, e ao encontrarmos em cada salmo lei e Cristo, Cristo e a sua própria lei ou os mandamentos, nós temos uma compreensão nova. E nós vamos então perceber porque o Senhor Jesus Cristo disse que toda a Escritura diz respeito a Ele mesmo. Vamos voltar então para o Salmo de número 1, sob esta perspectiva e visão. Como é que o saltério então ele se inicia? Ele se inicia com uma expressão muito bonita na língua hebraica. Quão feliz, ou quão extremamente feliz. A expressão também aqui utilizada, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado ou quão feliz é o homem que não dá ouvidos ao conselho dos ímpios. Perceba que o conselho dos ímpios, sempre repetidamente,
anunciado, confrontado e ensinado nas Escrituras, é aquele que tem a sua origem na primeira voz ou no primeiro conselho que fez com que os nossos pais se afastassem do Senhor. O conselho dos ímpios tem a sua origem quando no Éden, o antigo dragão, a serpente, abordou Eva e disse: é assim mesmo que o Senhor disse? De toda árvore do jardim vocês não podem comer. E a partir daquele conselho, houve então mistura e erro, pois Eva lhe responde conforme aprendeu de Adão, seu marido. Mas o conselho do ímpio diz: não é bem assim como Deus disse. Porque ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos irão abrir e vocês serão semelhantes a Ele, conhecedores do bem e do mal. O conselho ímpio, então, engana e torna a bem-aventurança de Adão e Eva em desventura, a bênção em maldição, a graça, então, desprezada por Adão e Eva, porque tomam um partido e seguem o ímpio conselho da serpente, fez com que eles perdessem a sua própria pureza, quando, estando nus, criados, eles não tinham vergonha um do outro. Mas não é sem sentido que após comer do fruto, eles tiveram vergonha um do outro e logo produziram roupas para si. Observem, irmãos, que o mesmo conselho se repete quando as nações, elas tentaram enganar o povo de Deus na história. Quando os homens se voltando contra o Senhor, voltando as suas costas contra o Senhor, decidiram seguir os seus próprios caminhos. Você tem Lameque, você tem Nimrod, você tem Babel, você tem a nação antediluviana, você tem os povos pós-diluvianos, você tem Esaú, você tem os edomitas, você tem os cananeus. Não se enganem, as práticas que nós estamos vendo hoje, que estão tentando passar como se fossem normais, e que precisam ser ditas claramente: homossexualidade, zoofilia, não se enganem, esse amor exacerbado por animais, beijando na boca, chamando de filhinho, de papai, de mamãe, é perigoso. Uma zoofilia está sendo também defendida e ensinada. Pedofilia, onde se está colocando crianças para ver cenas de pornografia, estão chamando de arte, e cristãos ainda defendendo. Onde um homem nu é exposto para crianças tocarem nele, não se enganem. O conselho dos ímpios vai dizer que tudo isso é inocente, mas a inocência da sexualidade e do nu se perdeu quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ninguém consegue mais ver o outro nu com olhos puros. Isso não existe. Ninguém consegue mais agir do modo como Adão e Eva agiram antes de desobedecerem a Deus. A Escritura é clara: todos pecaram. A Escritura é clara: não há um justo nenhum sequer. A Escritura é clara: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E definitivamente a Escritura diz: tudo isso acontece porque não há temor de Deus diante de seus olhos. Bem-aventurado, portanto, é o homem, é o varão que não anda no conselho dos ímpios. Porque andar, e aqui nós temos claramente a visão, percebam a sua extensão e aplicabilidade, semelhante a você estar num museu como esse, ou do Santander, lá no Rio Grande do Sul,
ou no Museu de Arte Moderna em São Paulo, você primeiro anda, é gradativo. Você ouve, se interessa, logo você para. Parando, você então entra em um caminho perigoso. E o fim disso tudo é você parar para ver, assentado, entregue, dado. A grande verdade é que o verdadeiro caminho da felicidade é não seguir aquilo que o mundo diz ser bom. É importante notar isso quando nós fazemos uma comparação com outras partes da Escritura. Paulo, o apóstolo, nos diz em Efésios 2 que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, os quais andávamos outrora. E a ideia é esta: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que eles ouvem? Que conselhos atendem? Que palavra é real e verdadeira para eles? Irmãos, nunca foi tão necessário uma definição tão clara, uma interpretação tão clara, uma busca tão sincera e real pela iluminação do Espírito da verdade. Isso vai fazer com que, de fato, resgatemos em nosso tempo o sentido da palavra protestante. Daquele que sente diariamente uma santa indignação pelas injustiças e pela maldade dos homens que, seguindo seus próprios conselhos ímpios, estão fazendo o que nós estamos vendo. Estão escancaradamente dizendo: não queremos saber de Deus, não queremos os seus valores, não queremos o seu modelo de vida, não concordamos com o que ele chama de família e não queremos o seu Cristo. A verdadeira bem-aventurança, portanto, meus queridos irmãos, está naquilo que o Salmo de número 1 introdutoriamente nos diz: feliz o homem que não toma o caminho errado, que não tem preferência por este caminho, porque se isso acontecer, ele vai se deter. É resultado, é sequencial, e ele vai se assentar na roda dos que escarnecem do nome do Senhor. O caminho dos pecadores, ele é perigoso. Abram, por favor, comigo em Provérbios capítulo 1. Por isso os pais precisam, com toda a ênfase e com todo o temor, chamar os seus filhos à razão. Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 8, nos lembra: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Perceba a linguagem: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Como é que se seduz alguém? Com conselhos, com palavras. São ímpios conselhos. Se os pecadores querem fazer isso com você, não aceite. Se disserem, versículo 11, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos numa só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Por quê? Se eu ouço o conselho dos ímpios, eu vou me deter no caminho deles, no caminho dos pecadores. Eu vou tentar fazer aquilo que desagrada ao meu Senhor, aquilo que contraria a sua palavra, aquilo que não é verdadeira felicidade, conquanto o mundo diga que é. Guarda das suas veredas os pés, final do versículo 15.
porque os pés destes homens correm para o mal, se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Salomão sabia muito bem disso, e a sua orientação aos filhos de Israel é: não deem ouvidos à gangue dos malfeitores, aos seus conselhos, para que vocês não tomem o seu caminho. Porque se vocês fizerem isso, consequentemente vocês vão se assentar na roda deles e eles sempre maquinarão o mal. Notem, irmãos, o que experimentamos hoje em meio à sociedade brasileira. Notem que o índice de jovens rapazes que morrem diariamente é altíssimo. De jovens que estão presos e muitos deles têm pais cristãos que se afastaram dos caminhos do Senhor, que decidiram não dar ouvidos aos conselhos de seus pais. Eles não ficarão sem tratamento. Observem que, para aqueles que recusam a ouvir a voz da sabedoria, olhem só o que Salomão diz. Ela é personificada em Provérbios como se fosse uma mulher sábia, uma senhora sábia. O versículo 20 diz que ela grita na rua, ela grita nas praças, ela levanta a voz, ela clama dos altos muros, na entrada das portas das cidades, ela profere as suas palavras, e o que ela diz: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Não dar ouvidos aos conselhos, à voz do Senhor, mas dar ouvidos ao conselho dos ímpios é loucura. Atentai, diz a sabedoria, para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Esse é o convite de um pai quando aconselha o filho, de uma mãe quando tenta instruí-lo, e ele diz não, não e não. Esse é o convite da sabedoria quando a escritura do Cristo é aberta e pregada, e o homem prefere dar ouvidos ao conselho dos ímpios. O resultado então é trágico. A senhora sabedoria, então, no versículo 24 diz: mas porque clamei, vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror eu zombarei. E em vindo o vosso terror como a tempestade, e em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Observem como é interessante a linguagem. O pai e a mãe carinhosamente dizem: filho, ouça. A sabedoria clama, ela grita, mas quando o homem não dá ouvidos à sua voz, quando ele mais precisar dela, então ela não vai socorrê-lo. E a razão é simples: porque aborreceram o conhecimento e não preferiram temer o Senhor. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. E aí olhem só a conclusão do capítulo 1. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão.
Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A roda do escarnecimento parece ser boa, mas conduz à morte. A voz dos zombadores parece ser a mais interessante, os seus conselhos, os seus caminhos. Mas o final disso tudo é desviar-se do caminho da salvação. Mas então tem uma palavra de graça: o que me der ouvidos habitará seguro, o que me der ouvidos habitará tranquilo, o que me der ouvidos habitará sem temor do mal. O Salmo de número 1, então, claramente diz que a felicidade real está em não seguir este mundo e os seus conselhos, porque o homem que teme ao Senhor encontrará prazer na lei do eu sou. Voltem para o Salmo 1, versículo 2. Onde está a razão desta bem-aventurança, desta grandiosa bênção? Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quando não damos ouvidos ao conselho dos ímpios, é porque nós estamos ouvindo a voz do Senhor. E a sua voz é ouvida, percebida, a sabedoria de Deus é encontrada na Sagrada Escritura. Perceba essa conexão. A lei do Senhor, então, é a base e o fundamento real do reino do Cristo e do seu pacto, do seu laço com o seu Filho, quando ele mesmo diz: dá-me, filho meu, o teu coração. E promete então torná-lo semelhante a uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Se o seu prazer está na lei do Senhor, notem, ele então escapará de toda a tentação de ouvir falsos conselhos, deter-se em caminho de pecadores e assentar-se com eles. A ideia de total entrega. Não é sem razão, irmãos, que nós percebemos por vezes que o estado de alguém que caminhou na igreja, quando abandona o Evangelho, é pior do que aquele que nunca andou em igreja. É porque o seu sentimento de rebelião era tão grande, que ele agora se vê tão livre, que ele diz assim: eu estou solto e livre de todas essas amarras que me prendiam. De certo modo, alguns falam do que é verdade. Me permitam explicar. Porque um problema sério no movimento evangélico brasileiro foi, por muitos anos, pregar um outro evangelho. Ou um evangelho muito fraco, ralo, açucarado, o evangelho segundo os nossos filhos, e não o evangelho da graça de Jesus. Ou então um evangelho pesadamente legalista, onde ser cristão, na verdade, era ir para a igreja de terno e gravata, era não ter cabelo grande, não usar brinco nem tatuagem ou fazer qualquer outra coisa, e se acreditava que o evangelho era isso, e não é. Evangelho é claramente a mensagem que diz: Cristo Jesus morreu por pecadores. Evangelho claramente é a mensagem que diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Evangelho é o convite da graça, quando Cristo convida pecadores e diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E você então toma o jugo de Cristo. E você então, porque o ama, vai seguir os preceitos da sua lei, os seus mandamentos. Você não vai viver mais por você, mas você claramente crê que Cristo vive em você. Isso tem trazido grandes problemas, de fato, mas não é motivo real para o que nós estamos vendo hoje.
tentativas diversas de se deturpar o caminho da graça, acreditando que a graça, ela é um tipo de oferta barata. Ela custou o precioso sangue do nosso Redentor. E o Rei que nos deu vida nos chama a viver por Ele, por sua coroa e por seu reino, não por nós mesmos. Nos convida a ter prazer na sua lei, assim como o salmista. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação de dia e de noite. A tua lei é perfeita e restaura a minha alma. O teu testemunho é fiel e me dá sabedoria. Eu que sou simples, os teus preceitos são retos, alegram o meu coração. O teu mandamento é puro e ilumina os meus olhos. É mais doce que o mel e o destilar dos favos para a minha alma. É ter prazer na lei do Senhor, meditar sobre ela de dia e de noite. É entender que somente nela encontramos a fonte da vida. E então o cristão, ele não seca, ele não murcha, porque ele está fundado em uma terra de promessa e caminha para ela, que Cristo já comprou para ele com o seu precioso sangue. Ele no devido tempo dá o seu fruto. Ele nunca verá a sua folhagem murchar. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. João, capítulo 15, por favor, abram comigo. Nos lembra esta importante mensagem do Salmo de número 1. João 15, por favor, abra comigo. Ouça atentamente a palavra do Senhor do Salmo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Prazer na lei do Senhor é ser comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham. O Senhor então usa a imagem semelhante e mostra a nossa ligação com Ele, apresentando-se como uma videira. E nós, o seu povo, como seus raminhos. Ele diz no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo os secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, notem, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O Senhor prossegue e diz que ninguém teria maior amor do que este, o amor que Ele demonstrou por nós, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E quem são os verdadeiros amigos de Cristo? Aqueles que fazem o que Ele manda. Não há então dicotomia entre fé e obras,
Mas uma vez salvos pela graça mediante a fé, eu então pratico boas obras em obediência ao meu Senhor como um fruto de gratidão. E em gratidão ao meu Senhor, eu então tenho todo prazer em sua lei. Em gratidão ao meu Senhor, cumprindo a sua lei, o amarei sobre todas as coisas. Amarei também o meu próximo como se fosse eu mesmo. Jesus então, ele diz: eu já não vos chamo servos, versículo 15, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olhem só o versículo de número 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E ele repete o mandamento: que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É incompatível ao cristão amar o mundo e seus valores e ao mesmo tempo afirmar amar a Cristo. Entenda, amar ao mundo e os seus valores é concordar com toda a rebeldia que nós estamos presenciando hoje. É concordar com um estilo de vida que muitas vezes, como cristãos, nós também nos misturamos. Não há distinção, não há diferença. Veja, você como crente caminha neste mundo. Você como crente come as mesmas coisas, você bebe as mesmas coisas, você veste roupas parecidas, você usa linguagem parecida. Você estuda nas mesmas escolas, está nas mesmas universidades, você está nos mesmos lugares de trabalho. Ser cristão não é isolar-se. Ser cristão é entender o seu papel no mundo. E tomando uma imagem bem clara do Senhor, ser cristão é entender que uma vez seguindo e testemunhando a Cristo, o mundo vai nos odiar. Não se enganem, porque toda essa reação sempre do mundo atacando o cristianismo. Às vezes a gente até ironiza, porque eles não vão atacar o profeta do Islã. Pela lógica eles vão ser mortos, que cristãos não vão fazer isso. Mas tem uma razão muito maior, porque tem um fundamento religioso. O cristianismo sempre será atacado pelo mundo, porque a luz sempre experimentará o ódio da parte das trevas. Nunca vai aceitar. Não se enganem. O Salmo de número 1, ele já nos lembra isso, e a sua mensagem, ela então vai permear toda a Sagrada Escritura. O crente plantado na casa do Senhor produzirá frutos, como nos ensina o Salmo 92, por exemplo. Mas o que é que acontecerá com o ímpio, ou como ele é? Vamos voltar para o Salmo 1 e caminhar para o desfecho. Diferentemente do justo, diferentemente do homem que é bem-aventurado por ter prazer na lei do Senhor, o versículo 4 diz que o ímpio, ele não é semelhante. Os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. O profeta Jeremias vai usar essa mesma imagem. O ímpio não está plantado junto ao Senhor, não tem fundamento, não está enraizado na verdade de Deus e, portanto, ele não é como uma árvore firme. Mas a sua vida se assemelha aos seus valores e aos seus ideais. Os ímpios são, porém, como a palha que o vento dispersa. E por isso, o salmista encerra dizendo: os perversos não prevalecerão no juízo. Os pecadores não
os pecadores não prevalecerão ou não permanecerão na congregação dos justos. O que importa aqui, irmãos, e que nós precisamos olhar claramente: Deus, o Senhor, a tudo vê. O espanto do salmista Davi, ao iniciar o Salmo 2, se esta verdade ela é tão clara, por que os gentios se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Se o Senhor conhece o caminho do justo e do ímpio, e o caminho do ímpio é como a palha que o vento dispersa o perecimento, como pode o homem ainda agir rebeldemente contra o Senhor de toda a terra? A verdade é que todos os homens sem Cristo estão mortos. Estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não têm vida para Deus. A sua resposta sempre será de fúria, de enfurecimento, de ira contra o Senhor. E foi justamente isso que eles fizeram quando, de forma injusta, eles crucificaram o Cristo, o Salvador. Os perversos, a Escritura deixa claro, eles não prevalecerão do juízo, porque eles estão aqui entre nós. Nós não podemos nos iludir. Uma congregação de crentes, ela não é composta toda a congregação de crentes. Mas a realidade gravíssima é que eles não permanecerão na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho deles. O Senhor falou claramente que quem tem um filho tem a vida. Mas quem não tem o filho não tem a vida. E sobre ele permanece a ira de Deus. Eu não sei se você já parou para refletir a respeito desta realidade. Você é crente, você tem clara consciência de que foi salvo pela graça de Jesus, é um bem-aventurado. Você ama a lei do Senhor, não obstante os seus pecados e fraquezas, você tem prazer na lei de Deus. Mas eu não sei se você já refletiu sobre isso, quando você olha para aquele familiar seu, pode ser o seu cônjuge não cristão, pode ser o seu filho não cristão, seus amigos da época da infância, seus vizinhos, seus colegas de escola, faculdade ou de trabalho, ou até mesmo aquelas pessoas que você vê andando pela rua, e você então para e pensa consigo mesmo: quem não tem o filho não tem a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ele caminha para a morte. Ele vai perecer. Ele acredita que está bem, como nós vimos em Provérbios 1, mas os seus planos serão frustrados. Ele acredita que no final tudo vai dar certo, lê do engano. O conselho dos ímpios diz: não, isso é bom, o pecado é bom, a desobediência é boa, e no final Deus ama todos. E você lembra claramente que o Evangelho diz que no dia final o Senhor dirá para muitos: apartem-se de mim, eu não conheço vocês. Ó irmãos, esta é uma mensagem muito clara e direta para a vida de uma congregação, porque o próprio rei Davi percebia dentro do reino gente assim. E talvez você nesta noite encontre-se nesse estado.
Talvez nesta noite você se veja nesta condição. Você tem vindo à igreja apenas porque os seus pais trazem você. Você fez a sua profissão de fé apenas porque os seus pais lhe exigiram isso. Você continua na igreja porque você cresceu nela, você casou-se aqui, você tem filhos, você não quer mudar essa situação e essa história, mas na sua alma você é palha. Você sente todas as vezes que a Bíblia é pregada, que você murcha, seca, não tem vida. Não há esperança para você, se nessa noite, com clamor e lágrimas, você não rogar ao Senhor: ó Senhor, dá-me prazer em tua lei. E eu preciso aqui fazer uma conexão final, porque você pode se perguntar: e como isso pode acontecer, pastor? Como estas coisas, elas vão se encaixar? Note novamente para o versículo 2, que a expressão Senhor, que ocorre primeiramente no Salmo 1, aponta para o impronunciável nome de Deus. Nas nossas traduções nós temos Senhor, mas na língua hebraica continua sendo um nome impronunciável. Agora, o que muitos acreditam, estudiosos importantes do Antigo Testamento, é que este nome impronunciável remete-se àquele mesmo nome quando o Senhor chamou Moisés e disse: vá a Faraó e diga para ele deixar o meu povo ir, me adorar livre no deserto. E Moisés então disse: que nome direi? Em nome de quem eu irei até Faraó? E o Senhor disse: diga-lhe que o Eu Sou o enviou. O homem que teme ao Senhor tem prazer na lei do Eu Sou. O homem que teme ao Senhor encontra a vida na lei do Eu Sou. Diferentemente dos demais evangelhos, você vai notar João destacando a divindade do Filho de Deus. Como ele começa? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, porque ninguém jamais viu ao Pai. Mas o Deus unigênito é quem o revelou. Como Jesus se revelou por diversas vezes no Evangelho de João. Eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E se vocês não crerem que Jesus é o Eu Sou, ele disse, vocês morrerão em seus pecados. Qual é então a solução? Onde o crente encontrará prazer na lei do Eu Sou, e onde você hoje pode encontrar vida em sua verdadeira e poderosa lei, naquele que veio ao mundo e disse, eu sou Jesus. Ele que com o poder da sua palavra, apenas ao mencionar eu sou, fez com que homens caíssem semelhantemente a mortos. Ele
que, sendo o grande eu sou, se fez maldição por amor a nós, a fim de que carregasse em seus ombros os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Salmo de número 1, então, para nós nesta noite é importante lembrança daquele que, apresentando-se como eu sou, disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados ou felizes todos aqueles que encontram vida no grande eu sou, o Senhor Jesus Cristo. Esta noite celebraremos mais uma vez a sua morte. Ela não foi em vão, foi por nossos pecados, para nos perdoar os pecados, para nos dar vida. O pão e o vinho simbolizam corpo e sangue de Jesus. O eu sou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu exorto em amor nesta noite a você que creia que não há verdadeira vida longe de Cristo, porque Ele é o grande eu sou revelado na Escritura. Ele nos deu a sua lei e o seu evangelho para que conhecêssemos a verdade e por ela fôssemos salvos. Ele convida você a crer que o caminho do ímpio é perecer e morrer eternamente, mas conhecendo o caminho do justo, Ele mesmo, sendo o caminho, tem conduzido os seus pequeninos a Deus. Este é um ensaio glorioso do grande Cristo que nos tem conduzido ao seu reino celestial e que nos deixou este sacramento para que lembrássemos de que em um grandioso dia nós estaremos com Ele para todo sempre, porque ouvimos os seus conselhos. Ele que é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque paramos no caminho dele e dissemos: para onde iremos nós, Senhor? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. E nos assentaremos com Ele para todos sempre ao redor da sua mesa, e comeremos com Ele e beberemos com Ele eternamente. Esse é um tempo de graça, de alegria e gratidão para os filhos de Deus. É um tempo de chamada, quanto mais vemos que o dia se aproxima, para que você se arrependa e entregue hoje a sua vida a Cristo Jesus. E não é apenas retórica ou oratória de quem está tentando enganar você ou fazer com que você se torne crente. Não, você tem a Bíblia aberta, você pode compará-la. E o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Vamos orar. Ó Deus nosso Pai, te rendemos graças por Tua palavra, palavra de vida, palavra de salvação. Ó Senhor, te agradecemos porque este caminho de bem-aventurança nos foi revelado por Cristo, aquele que disse: eu sou o caminho. Aquele que nos revelou a verdade do Evangelho, porque disse: eu sou a verdade. Aquele que nos fez como árvores plantadas junto à corrente de águas, cheias de vida, porque revelou-se a nós, dizendo: eu sou a vida. Ó Senhor, te louvamos por Cristo, sem Ele não somos nada,
Sem Ele nada podemos fazer. Obrigado porque nele caminhamos, ouvindo seus sábios conselhos, estamos detidos em seu caminho e caminhamos com ele, e então aqui ensaiamos o glorioso dia. Assentados nesta congregação, nos preparamos para o glorioso dia, em que assentados com ele, comeremos e beberemos no novo céu e numa nova terra para a glória do seu santo nome. Ó Senhor, que esta gloriosa verdade preencha os corações aqui nesta noite, todos os corações. Quebrante almas, converta pecadores ao Senhor, porque Tu conheces o caminho dos ímpios. Eles não prevalecerão no juízo, eles não permanecerão na congregação dos justos. Mas o Senhor conhece o caminho daqueles que, pela fé em Jesus, foram feitos justos, declarados justos, pela fé no Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por este momento e por esta santa preparação, quando agora vamos receber a ceia do Senhor. Que possamos fazer isto em memória do nosso Rei, anunciando a sua morte até que Ele venha. Em nome de Jesus oramos. Amém.